Eu tinha 19 anos quando ele disse que não estava pronto para ser pai. Hoje meu filho tem 18. E o homem que nos abandonou está sentado na arquibancada do estádio. Eu reconheci ele na mesma hora. Algumas pessoas envelhecem, outras só ficam mais caras. Ele estava de camisa social clara, óculos escuros, postura de quem nunca passou dificuldade na vida. Diferente de mim. Diferente do que foi a nossa história. Meu filho estava em campo. Camisa 11, titular. Estreando como profissional em um dos maiores clubes do Brasil. E o homem que me bloqueou quando eu mandei a foto do teste positivo estava ali, assistindo. Eu senti minhas mãos suarem. Durante 18 anos, ele nunca ligou, nunca perguntou, nunca mandou um "ele está bem?". Na época, quando contei da gravidez, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois disse: "Eu não estou pronto para isso. Você sabe que eu tenho planos." Planos. Eu também tinha. Faculdade, intercâmbio, dividir apartamento com amigas. Mas engravidar aos 19 muda o roteiro da sua vida sem pedir permissão. Ele terminou comigo 2 dias depois. Disse que não queria estragar a juventude dele. E sumiu. Mudou de número. Saiu da cidade. Nunca mais respondeu nada. Eu passei a gravidez inteira sozinha. Minha mãe me ajudou como pôde. Trabalhei grávida até os 8 meses. Fiz entrevista de emprego escondendo a barriga. Chorei no banheiro de supermercado mais vezes do que consigo contar. Mas quando meu filho nasceu, eu decidi uma coisa. Ele nunca ia se sentir rejeitado. Eu nunca falei mal do pai. Eu só dizia: ele não pôde estar aqui. Não porque eu queria proteger aquele homem, mas porque eu queria proteger meu filho. E agora, 18 anos depois, eu vejo ele levantando quando meu filho toca na bola. Vejo ele vibrando, como se tivesse algum direito. Eu não sei o que é pior, ele estar ali. Ou o fato de que, no fundo, eu sei exatamente por que ele voltou. Porque semana passada, depois que meu filho marcou 2 gols na base e saiu matéria em todo lugar, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Podemos conversar? Acho que está na hora de eu me aproximar do meu filho. Meu filho. Eu não respondi. Mas agora ele está ali, na arquibancada, sorrindo. E eu tenho quase certeza que ele não veio por arrependimento. Ele veio porque agora vale a pena. E o que mais me assusta é que meu filho ainda não sabe de nada. E ele acabou de olhar para a arquibancada, direto para ele. Quando meu filho olhou para a arquibancada, eu senti o ar sair dos meus pulmões. Eu não sei explicar como mãe sente essas coisas, mas eu senti. Ele não estava olhando para a torcida. Ele estava olhando para ele. O jogo continuou. Meu filho parecia mais elétrico depois disso. Correu mais, arriscou mais, como se quisesse provar algo para alguém. E talvez quisesse mesmo. O estádio inteiro explodiu quando ele quase marcou no segundo tempo. Eu estava em pé, tremendo. Mas não era só pelo jogo. Era pela presença daquele homem ali. Quando o apito final soou, eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Saí da arquibancada rápido. Desci para a área reservada às famílias. Meu filho sempre me procura primeiro. Sempre. Mas dessa vez, ele não veio direto. Ele ficou parado perto do túnel, conversando com alguém. Alto. Camisa social clara. Eu parei de andar. Não dava para ouvir o que estavam dizendo, mas dava para ver o rosto do meu filho mudar. Primeiro confusão, depois surpresa. Depois, algo que eu nunca tinha visto antes. Curiosidade. Eu me aproximei devagar. Foi quando ouvi: "Eu sou seu pai", assim, direto, sem preparação, sem contexto. Meu filho deu um passo para trás. Olhou para mim. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era raiva. Era como se todas as perguntas que ele nunca fez tivessem encontrado resposta ao mesmo tempo. Eu podia mentir, podia negar, podia inventar qualquer coisa. Mas eu estava cansada de carregar isso sozinha. Então eu apenas balancei a cabeça. Sim, o homem começou a falar rápido, atropelando as palavras. Disse que era jovem, disse que tinha medo, disse que sempre acompanhou de longe. Mentira. Se tivesse acompanhado, saberia que meu filho quebrou o braço aos 9, que chorou antes do primeiro teste na base, que quase desistiu aos 14 porque disseram que ele era baixo demais. Ele não sabia nada. Mas sabia que agora meu filho estava assinando o contrato profissional. Conveniente. Meu filho ficou em silêncio o tempo inteiro.
Depois perguntou uma coisa que me atravessou. Por que agora? O homem hesitou. Só por 2 segundos, mas eu vi. E meu filho também viu. Ele não respondeu direito. Falou algo sobre tempo certo e orgulho. Orgulho. De quê? Meu filho olhou para mim de novo. E pela primeira vez na vida, eu não sabia o que ele estava pensando. Mas eu sabia que aquela conversa não tinha acabado. Porque antes de ir embora, o homem entregou um cartão para ele. Cartão de uma agência. Empresário esportivo. E disse: eu posso ajudar você a ir muito mais longe. Meu filho segurou o cartão. E não devolveu. No caminho para casa, meu filho não falou nada. Ele estava com o cartão no bolso do moletom. Eu percebia porque ele colocava a mão ali o tempo todo, como se estivesse confirmando que ainda estava ali. Eu também não falei nada. Eu estava tentando organizar 18 anos dentro da minha cabeça. Quando chegamos em casa, ele jogou a mochila no sofá e finalmente perguntou: por que você nunca me contou? Não foi agressivo. Foi pior. Foi calmo. Eu respirei fundo. Eu nunca escondi que ele foi embora. Eu só não quis que você crescesse se sentindo rejeitado. Ele ficou parado, me olhando. Então ele foi embora porque não me queria? A pergunta veio seca, sem drama. Eu não menti. Ele disse que não estava pronto para ser pai. Meu filho deu uma risada fraca. Engraçado como agora ele está pronto. Aquilo doeu, porque eu sabia que ele estava pensando. Não era sobre dinheiro ainda. Era sobre identidade. Todo filho, em algum momento, quer saber de onde veio. Quer saber se parece com o pai, se herdou algo. E aquele homem tinha aparecido bem no momento em que meu filho estava começando a ser reconhecido. Não foi coincidência. Eu perguntei: o que ele falou para você, exatamente? Ele tirou o cartão do bolso e colocou na mesa. Agência esportiva conhecida. Eu já tinha ouvido falar. Ele disse que pode me apresentar para contatos na Europa. Disse que conhece gente que pode acelerar minha carreira. Acelerar. Meu filho lutou anos por cada etapa. Acordou 5 da manhã, pegou o ônibus lotado, treinou machucado. E agora aparece alguém oferecendo atalho. Você acredita nele? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio foi a primeira coisa que me deu medo de verdade. Porque eu sempre fui a única referência. Agora não era mais. Ele finalmente respondeu. Eu não sei o que eu sinto. Depois subiu pro quarto. E eu fiquei ali na cozinha, olhando pro cartão em cima da mesa. Eu sabia que aquele homem não tinha voltado por saudade. Mas eu comecei a desconfiar que tinha algo maior. Porque naquela mesma noite, meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Ele é talentoso, mas o clube atual não é o melhor caminho. Posso garantir algo maior. Não era um pedido. Era quase uma proposta de negócio. E aí eu percebi uma coisa que não tinha pensado antes. Ele não estava tentando ser pai. Ele estava tentando ser empresário. E eu precisava descobrir por quê. Porque ninguém reaparece depois de 18 anos só por orgulho. E quando eu decidi pesquisar o nome da agência que estava no cartão, eu encontrei algo que me fez gelar. Eu fiquei até quase 2 da manhã pesquisando. O nome da agência parecia sólido. Site bonito, fotos com jogadores conhecidos, postagens antigas em eventos importantes. Mas quando você passa da primeira página do Google, as coisas começam a mudar. Encontrei uma matéria antiga, de 3 anos atrás. Não era manchete grande. Era daquelas escondidas que quase ninguém lê. Um jovem jogador promissor. 19 anos. Transferência internacional cancelada de última hora. Contrato mal explicado. Processo judicial em andamento. A agência citada? A mesma do cartão. Continuei pesquisando. Descobri que o nome oficial da empresa não estava no nome dele, mas o sobrenome do dono era o mesmo. O pai do meu filho não era funcionário. Ele era sócio. Meu estômago virou. Aquilo não era um reencontro. Era um investimento. E eu comecei a ligar pontos. Ele nunca tentou contato antes. Nunca mandou uma mensagem de aniversário. Nunca pediu para ver o menino jogar na base. Mas apareceu exatamente na semana em que meu filho assinou o primeiro contrato profissional. Contrato que, inclusive, tinha multa rescisória alta. Alta o suficiente para render comissão milionária em uma futura venda. Na manhã seguinte, meu filho desceu para o café. Parecia normal. Até leve demais. Ele me seguiu no Instagram. Disse, como se fosse algo pequeno. Eu senti o peso daquilo.
E você? Ele hesitou. Segui de volta. Claro que seguiu. Curiosidade é cruel. Ele mandou mensagem? Perguntei. Só disse que tem orgulho de mim e que queria recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido. 18 anos não se recuperam com DM. Eu mostrei a ele a matéria que encontrei. Ele leu em silêncio. Quando terminou, ficou olhando para a tela por alguns segundos. Isso não prova nada, disse. Mas a voz já não tinha tanta certeza. Eu respirei fundo. Filho, eu não estou dizendo que ele é um criminoso. Eu estou dizendo que ele apareceu na hora mais conveniente possível. Ele levantou. E se ele estiver tentando consertar as coisas? A pergunta me pegou desprevenida. Porque ali não estava falando o atleta. Estava falando o menino que cresceu sem pai. E eu percebi algo que me assustou de verdade. Eu podia lutar contra o homem. Mas eu não podia lutar contra a curiosidade do meu filho. Ele pegou o celular. Ele quer me encontrar amanhã. Só nós dois. Meu coração disparou. Onde? Num restaurante perto do centro de treinamento. Eu sabia que se eu proibisse só pioraria. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era apenas uma conversa. Era o começo de algo maior. E antes de subir para o quarto, meu filho disse uma coisa que eu não estava pronta para ouvir. Eu preciso ouvir a versão dele também. Naquela noite eu quase não dormi. Porque eu tinha a sensação estranha de que, se aquele encontro acontecesse, eu poderia não ter mais controle de nada. E às 23h47, meu celular vibrou de novo. Mensagem dele. Não precisa ficar com medo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Aquilo não soou como tranquilização. Soou como aviso. Eu não fui ao restaurante, mas fui até o estacionamento do centro de treinamento. Fiquei dentro do carro, de longe. Eu disse a mim mesma que estava respeitando o espaço dele. Mas a verdade é que eu não confiava naquele homem. Meu filho saiu às 19h12. Estava de boné e moletom, tentando parecer discreto. Eu vi quando ele entrou no carro preto que estava parado perto da saída. Carro que eu nunca vi na nossa rua nesses 18 anos. Eles não foram a restaurante nenhum. Foram direto para um prédio comercial a 10 minutos dali. Eu reconheci a fachada pela pesquisa da noite anterior. Era o endereço da agência. Meu coração afundou. Aquilo não era um jantar de reconciliação. Era reunião. Fiquei esperando no carro por quase 1 hora. Quando meu filho saiu, o rosto dele estava diferente. Não era raiva. Não era felicidade. Era impacto. Ele entrou no meu carro sem perceber que eu estava tremendo. Você veio? Ele perguntou surpreso. Eu apenas assenti. Não consegui ficar em casa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Ele me mostrou umas propostas. Propostas. Que tipo de propostas? Empresários internacionais. Um clube em Portugal interessado. Disse que meu contrato atual pode ser rompido com uma multa negociável. Ele já tem advogado para isso. Advogado. Tudo rápido demais. E você acredita que isso é pelo seu bem? Eu perguntei. Ele olhou pela janela. Ele disse que o clube atual está me segurando. Que eu posso valer o dobro em 1 ano. Valer. Meu filho estava sendo transformado em número. Eu perguntei a coisa que estava presa na minha garganta. Ele falou alguma coisa sobre ser seu pai? Meu filho demorou para responder. Falou que errou, que tinha medo, que era imaturo. Eu esperei. Mas ele falou muito mais sobre carreira do que sobre mim. Aquilo confirmou tudo. Eu respirei fundo. Filho, você percebe que ele não voltou para recuperar tempo perdido? Ele ficou quieto. Depois disse algo que me fez sentir uma pontada de culpa. Talvez ele esteja tentando ajudar do jeito que sabe. Aquilo não era defesa. Era a tentativa de justificar a própria necessidade de ter um pai. Quando chegamos em casa, ele subiu direto para o quarto. Eu fiquei na sala, sozinha. Até que meu celular vibrou de novo. Mensagem dele. Ele é talentoso. Se você não atrapalhar, todos saem ganhando. Eu li aquilo 3 vezes. Se você não atrapalhar. Não era pedido. Era pressão. E então veio a segunda mensagem. Mas para isso, precisamos conversar sobre a guarda legal. Guarda. Depois de 18 anos. Ele não queria só comissão. Ele queria controle. E naquela hora eu entendi que isso estava deixando de ser só emocional. Estava virando jurídico. E eu não fazia ideia até onde ele estava disposto a ir. Eu não respondi a mensagem naquela noite. Mas às 8h03 da manhã seguinte, recebi um e-mail. Assunto.
Solicitação formal de mediação familiar. Não era ameaça vazia, era advogado. Ele alegava interesse legítimo em reconstruir vínculo paterno e participação ativa nas decisões profissionais do filho, agora maior de idade. Eu quase ri quando li isso. Depois de 18 anos ausente, ele queria participação ativa. Mas o que me incomodou não foi o pedido de aproximação. Foi uma frase específica no final do documento. Diante do potencial financeiro envolvido em futuras negociações esportivas, torna-se prudente a formalização de responsabilidades e direitos. Potencial financeiro. Ali estava a verdade. Meu filho desceu para o café e me encontrou sentada com o notebook aberto. O que foi? Eu virei a tela para ele. Ele leu tudo, em silêncio. Quando terminou, respirou fundo. Eu já tenho 18. Ele não pode pedir guarda. Não é guarda que ele quer, eu respondi. É influência. Meu filho ficou parado, pensando. Ele disse ontem que se eu fechar com a agência dele, tudo fica mais simples. Claro que fica. Simples para ele. E você quer fechar? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. E então disse algo que me deixou em alerta. Ele mostrou valores. Eu senti o estômago gelar. Que valores? Ele citou números. Números que eu nunca vi na minha conta bancária. Números que mudam a vida de qualquer família. Luvas. Percentual de transferência. Bônus por metas. Era tentador. Até para mim. E isso me assustou mais do que qualquer processo. Porque pela primeira vez, eu entendi o poder que aquele homem estava usando. Não era emoção. Era ambição. Naquela tarde, fui até o clube. Pedi para falar com o coordenador da base que acompanhou meu filho desde os 14 anos. Mostrei o e-mail. Ele ficou sério. Essa agência já tentou tirar 2 meninos daqui antes da hora. Prometem Europa rápido demais. Nem sempre termina bem. Aquilo confirmou minhas suspeitas, mas também trouxe outra informação. O pai dele é sócio informal. Não aparece nos contratos, mas está por trás das negociações. Informal, ou seja, difícil de provar qualquer coisa. Quando voltei para casa, encontrei meu filho no quarto. Ele estava olhando fotos antigas, fotos dele pequeno. Uma delas era do primeiro chute numa bola no campinho de terra da nossa antiga rua. Eu sentei ao lado. Ele quer me levar para Portugal já no meio do ano, meu filho disse sem me olhar. E você quer ir? Silêncio. Longo demais. Então ele falou algo que eu não esperava. Eu não sei se eu quero ir por causa da carreira, ou porque eu quero saber como seria ter ele por perto. Aquilo me cortou. Porque ali estava o verdadeiro conflito. Não era dinheiro, era pertencimento. E antes que eu pudesse responder, o celular dele vibrou. Mensagem do pai. Ele leu. O rosto mudou. O que foi? Eu perguntei. Ele virou a tela para mim. Se você quiser assinar, precisamos fazer isso rápido. O clube atual não pode saber ainda. Não pode saber. Negociação escondida. Pressa. Pressão. E meu filho olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era dúvida. Era decisão. Mãe. Eu marquei outra reunião com ele. Amanhã. Sozinho. E dessa vez, ele não parecia estar pedindo minha opinião. Eu não dormi naquela noite. Não porque estava com medo de perder dinheiro, mas porque eu estava com medo de perder meu filho. Às 6 da manhã, tomei uma decisão. Eu não ia impedir a reunião. Eu ia deixar acontecer. Mas antes disso, eu precisava fazer uma coisa que evitei por 18 anos. Entrei no quarto dele. Ele já estava acordado. Antes de você ir hoje, tem algo que eu preciso te contar. Ele me olhou com aquela expressão de quem já está cansado de conflito. Sobre ele? Sobre nós. Eu sentei na beirada da cama. Minhas mãos estavam geladas. Quando eu engravidei, ele não só disse que não estava pronto. Meu filho ficou em silêncio. Ele pediu para eu interromper a gravidez. A palavra ficou pesada no ar. Eu nunca tinha contado isso. Nunca. Porque eu não queria que meu filho crescesse se sentindo indesejado. Mas a verdade era essa. Ele não só foi embora. Ele tentou apagar a existência dele antes mesmo de nascer. Meu filho não reagiu na hora. Ele apenas ficou olhando para o chão. Ele sabia que você decidiu continuar? Perguntou. Sabia. E disse que eu estava destruindo a vida dele. Silêncio. Eu continuei. Eu não estou te contando isso para você odiá-lo.
Eu estou te contando porque você precisa saber com quem está negociando. Meu filho respirou fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi algo diferente nos olhos dele. Não era curiosidade. Era lucidez. Ele pegou o celular. A reunião é às 10 horas. Você pode me levar? Eu quase não acreditei. Claro. Dessa vez ele não entrou no carro do pai. Entrou no meu. Mas quando chegamos perto do prédio da agência, ele fez algo inesperado. Não vamos entrar aí. Onde então? Ele mostrou o celular. Tinha enviado mensagem ao pai. Vamos conversar no CT do clube. Sala da diretoria. Eu olhei para ele surpresa. Por quê? Ele respondeu com calma demais para um garoto de 18 anos. Se é negócio, vamos fazer do jeito certo. Às claras. Aquilo não era impulso, era estratégia. O pai respondeu quase na mesma hora. Prefiro manter isso reservado. Meu filho digitou de volta. Então não temos nada para conversar. E guardou o celular. Nós ficamos ali, dentro do carro, esperando. 5 minutos depois, o telefone dele tocou. Era ele. Meu filho colocou no viva voz. Você está sendo influenciado? A voz do pai soava irritada agora. Não. Eu estou sendo cuidadoso, meu filho respondeu. O clube vai te prender aí. Eu estou oferecendo liberdade. Meu filho respirou fundo. Liberdade ou comissão? Silêncio do outro lado. Eu senti meu coração bater forte. E então veio a frase que encerrou qualquer dúvida. Você não entende como esse mercado funciona. Meu filho respondeu algo que me fez perceber que ele tinha crescido mais naquele mês do que em anos. Talvez não. Mas eu entendo quando alguém aparece só depois que eu começo a valer dinheiro. A ligação foi encerrada. Sem grito. Sem reconciliação. Sem promessa. Meu filho ficou olhando para a tela por alguns segundos. Depois disse: Eu queria que fosse diferente. E ali estava a única parte que realmente doía. Não era sobre contrato. Era sobre expectativa. Eu achei que aquilo fosse o fim. Mas às 13 horas daquele mesmo dia, o coordenador do clube me ligou. Você precisa vir aqui agora. Aconteceu alguma coisa? A voz dele estava séria. O pai dele está aqui, com um advogado. E não é sobre transferência. É sobre algo que pode afetar diretamente o contrato do seu filho. Quando cheguei ao clube, eles já estavam na sala da diretoria. Ele estava sentado ao lado de um advogado. Postura firme. Seguro demais para alguém que dizia querer reconciliação. Meu filho estava do outro lado da mesa. Calado. Eu sentei ao lado dele. O advogado começou a falar. Nosso cliente deseja apenas regularizar a situação paterna. Há 18 anos não foi formalizado nenhum acordo judicial sobre pensão ou renúncia de direitos. Renúncia. Eu senti um frio subir pela coluna. Porque era verdade. Nunca houve processo. Ele simplesmente sumiu. Eu não corri atrás judicialmente. Eu estava ocupada demais sobrevivendo. O advogado continuou. Como pai biológico, ele possui legitimidade para questionar decisões que possam prejudicar o futuro financeiro do filho. Ali estava o ponto. Não era guarda. Era dinheiro. O diretor do clube cruzou os braços. O atleta é maior de idade. A decisão é exclusivamente dele. O pai finalmente falou. Eu só quero garantir que ele não seja mal assessorado. Meu filho olhou para ele. Dessa vez, não havia curiosidade. Havia clareza. Você quer garantir que eu assine com você. Ele tentou manter o tom calmo. Eu quero te proteger. E então meu filho disse algo que ninguém na sala esperava. Proteger do quê? De repetir sua própria história? Silêncio. O pai ficou rígido. Meu filho continuou. A mãe me contou tudo. Eu senti a mão dele apertar a minha por baixo da mesa. Você pediu para eu não nascer. A palavra saiu direta, sem tremor. O advogado tentou interromper, mas o diretor do clube levantou a mão pedindo silêncio. O pai respirou fundo. Eu era jovem. Eu também sou, meu filho respondeu. E mesmo assim eu estou aqui, assumindo minhas escolhas. Aquilo não era agressão. Era maturidade. E foi ali que eu percebi algo importante. Ele não precisava mais de mim para se defender. O pai mudou a estratégia. Eu posso facilitar sua ida para a Europa ainda este ano. Meu filho respondeu. Se eu for, vai ser porque eu mereci. Não porque você reapareceu. O advogado fechou a pasta. A reunião terminou sem acordo. Mas antes de sair, o pai olhou para mim. Não havia arrependimento no olhar.
havia frustração, como alguém que perdeu um negócio. Quando ficamos sozinhos, o diretor do clube disse algo que eu nunca vou esquecer. Seu filho tem talento, mas hoje ele mostrou algo maior que talento. No caminho para casa, meu filho estava quieto. Eu achei que ele estivesse triste, mas ele quebrou o silêncio. Eu acho que eu precisava ver quem ele realmente é. E viu? Ele assentiu. Eu queria um pai, mas não daquele jeito, aquilo doeu. Mas também trouxe paz, porque não foi eu quem afastou, foi a verdade. Naquela noite, ele postou uma foto no Instagram, sem indiretas, sem drama, só a camisa do clube, legenda: gratidão a quem esteve desde o começo. Eu não aparecia na foto, mas eu sabia que era para mim, e pela primeira vez em semanas, meu celular não vibrou.